Boa noite a todos que irão escutar este acontecimento. Acontecimento este que até os dias de hoje ainda assombra minhas noites de sono. Eu me chamo Lúcio Oliveira e todo o ocorrido que será relatado a todos vocês ocorreu tão logo chegou o início das férias escolares. Pois bem, deixo à mercê deste canal estar reportando tais fatos a todos vocês. Era o início das férias escolares, quando eu e mais alguns amigos decidimos aproveitar o tempo livre na tranquilidade de uma casa de fazenda que minha família possuía. Era uma pequena chácara bastante isolada e há muito tempo não era frequentada por ninguém. Tão logo deixamos a cidade para trás, o caminho que percorremos até chegar em nosso destino foi bastante longo. Além de ser por estradas bastante esburacadas, era fácil perceber que teríamos que redobrar a nossa atenção, pois também não era nada difícil pegar qualquer um dos caminhos que vinham a estar à nossa frente e acabar nos perdendo em meio àquela imensidão verde. Boa parte do caminho que percorrimos era feito em meio a trechos de mata, e alguns pontos desses locais a mata era tão fechada que o lugar parecia se tornar noite. Apesar de percorrermos um longo caminho, todos estávamos maravilhados com a beleza do local. No entanto, conforme nos aproximávamos da pequena chácara que minha família possuía, acabei notando algo bastante estranho. Não se via um único animal pelo caminho, e nem mesmo pelas pastagens que existiam nas fazendas vizinhas. E foi assim até que chegamos no local desejado. O lugar era muito bonito e a casa era enorme. Nem mesmo eu lembrava como a casa que existia naquelas terras era tão bonita. Rapidamente tratamos de tirar nossas coisas do carro, enquanto as meninas se ajeitavam nos quartos. Eu e o restante da molecada tratamos de ajeitar um bom lugar no terreno, pois a intenção era passarmos a noite contando histórias e deixando as meninas assustadas. Conforme a tarde foi se dissipando e dando lugar à noite, eu e meus amigos decidimos acender uma grande fogueira, celebrar o início das férias com bebidas e música alta. E conforme as horas foram se passando, todos nós acabamos nos envolvendo em uma alegria contagiante. Mas foi então que o inevitável aconteceu. A atmosfera descontraída foi abruptamente interrompida. Já era próximo às 9 horas da noite quando todos nós acabamos vendo um dos vaqueiros de uma fazenda vizinha chegar até a porteira de entrada da fazenda que estávamos. Bastou somente que nos aproximássemos um pouco daquele homem para notarmos que ele se encontrava com um olhar alerta e também bastante preocupado. Ele não nos deu nem tempo para que viéssemos a cumprimentá-lo. De certa forma, ele acabou sendo um tanto indelicado com a forma que se dirigia a cada um de nós. Aquele homem pediu para que não ficássemos para fora do rancho a partir daquele horário. E também acabou falando que se não acatássemos ao seu pedido, todos nós corríamos grande perigo. Então ele começou a nos contar que coisas bastante estranhas vinham acontecendo naquela região, e que todo o local vinha sendo assolado por ataques misteriosos durante a noite. Animais vinham sendo mortos, muitas terras vizinhas nossas vinham sendo invadidas com bastante frequência, e cada vez que isso acontecia,
A única coisa que se via durante o dia era um rastro de sangue espalhado por todos os cantos. Ninguém sabia ao certo o que estava causando tudo isso. Foi então que o vaqueiro acabou nos descrevendo uma suposta criatura que poderia estar ocasionando tudo isso. A criatura avistada por estas matas durante a noite percorre este caminho em pé como um ser humano. Também possui pernas longas e braços que quase tocam o chão. Suas mãos são completamente deformadas, parecendo somente pele seca agarrada a ossos. E suas garras são completamente negras, longas e curvadas para dentro. Mas o detalhe mais chocante que todos ouvimos era o fato do rosto deste ser parecer que lembrava a aparência de um lobo. Depois de ouvir tudo que aquele homem tinha a nos falar, nenhum de nós questionou, pois a força das palavras daquele homem mostravam que ele não estava inventando tudo aquilo. A festa do lado de fora rapidamente perdeu a animação. E mesmo todos nós já estarmos dentro de casa, a atmosfera ainda continuava tensa. Mas infelizmente, um dos nossos amigos acabou ficando bastante curioso com tudo o que ouviu. E acabou decidindo sair para a varanda. Lá ele ficou por alguns segundos a observar a escuridão que se impregnava em meio à mata. E passado alguns poucos segundos, ele acabou notando que algo andava em meio à mata e estava à espreita da casa. Apesar de estar bastante escuro, a claridade da lua acabara por revelar o que é que fosse que andava pela mata. Era fácil notar que era uma figura bastante alta e que também possuía os olhos em um tom avermelhado. Lentamente a criatura se aproximava mais e mais da casa que todos nós estávamos. E o que ele acabou vendo, acabou o deixando sem palavras. Tão logo a criatura emergiu da escuridão da mata, também já foi fácil identificar com o que estávamos lidando. Para o nosso espanto e medo, o que estava a poucos metros da casa e vinha nos espreitando era realmente o que aquele homem tinha nos alertado. A criatura era um famigerado lobisomem. Quando meu amigo, que se encontrava do lado de fora, recuperou as suas faculdades mentais, ele correu para dentro da casa e pediu para que todos trancassem portas e janelas. O que estava do lado de fora fazia muito, e nós conseguíamos ouvir os seus gritos aterrorizantes e também os seus passos pesados ao redor da casa. Cada um de nós foi tomado pelo medo e pela aflição. A criatura passou a investir ataques contra as paredes e portas. E quando estava prestes a derrubar a porta que dava entrada à sala onde todos nós estávamos, os gritos e rosnados que a criatura emitia acabaram sendo cortados por uma grande saraivada de tiros. E à medida que ele era atingido, o lobisomem também se afastava mais e mais. Somente depois de alguns segundos o silêncio tomou conta de tudo. Foi então que acabamos ouvindo as batidas na porta da frente. E para o nosso alívio, a voz que se pronunciou naquele momento era a voz do vaqueiro vizinho. Tão logo a porta foi aberta, mais uma vez aquele homem nos alertou, e em suas palavras, havia uma certa urgência que saíssemos daquele lugar e retornássemos para a cidade.
Aquele homem acreditava que o lobisomem provavelmente voltaria ainda mais enfurecido. E desta vez não teríamos uma segunda chance. Assustados e agradecidos pela ajuda que aquele homem nos deu, ajuntamos todas as nossas coisas e saímos apressadamente daquele lugar, deixando para trás uma noite de terror que nunca mais vamos esquecer. Todo este acontecimento ocorreu há 3 anos atrás, quando eu e meus amigos decidimos deixar o agito da cidade e passar nossas férias escolares na fazenda que pertencia à minha família. Fazenda esta que está localizada na região da cidade de Mauá da Serra. Agradeço imensamente ao canal por estar contando o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos que seguem este canal. Eu me chamo Rufino Dias. Tenho 65 anos. E o que estará sendo contado a todos vocês aconteceu em uma época em que a cidade se encontrava em puro desenvolvimento. Eu era bastante jovem e gozava de uma saúde perfeita. Todo o ocorrido aconteceu no coração do interior de São Paulo. Entre campos verdes e estradas de terra, encontrava-se uma pequena cidade pacata conhecida por São Luís do Vale. Esta pequena comunidade rural era bastante conhecida por suas festas juninas animadas e também a hospitalidade de seus habitantes. Mas nem sempre foi tão acolhedora. Rumores contam que há muitos anos atrás existia 2 famílias que gostavam de medir forças comparando seus alqueires de terra. Quando foi um fim de tarde, os patriarcas de cada uma destas famílias acabaram se encontrando em uma pequena bodega que existia nas imediações de suas terras. A luta entre eles acabou sendo mortal. Ambos acabaram morrendo naquele lugar. Muitas pessoas contam que um destes homens, antes mesmo da sua morte chegar, acabou proferindo palavras de maldição. Mesmo em seu leito de morte, ele acabara dizendo que mesmo que a sua alma se retirasse de seu corpo, sua carne se levantaria da terra em forma de bicho, e ele buscaria a cada um da família de seu rival. Depois disso, a pequena comunidade passou a ser assombrada por uma sinistra criatura que ameaçava o modo de vida tranquila da pequena comunidade. Tudo começou há alguns anos atrás, quando os fazendeiros locais começaram a relatar acontecimentos estranhos durante as noites. Animais desapareciam misteriosamente, mas bastava adentrar as matas para acabar encontrando suas carcaças dilaceradas e completamente mutiladas de uma forma grotesca. Na maioria das vezes, estes animais tinham seus órgãos internos devorados. Com todos estes acontecimentos, a criatura acabara deixando um rastro de terror por toda a região. Os relatos de uivos angustiantes e figuras humanoides avistadas à distância acabaram se espalhando rapidamente pela região e também pela cidade. O medo tomou conta de São Luís do Vale, e os agricultores que dependiam de suas terras, e também os rebanhos para seu sustento,
acabaram sendo determinados para proteger suas propriedades e famílias. Assim conseguimos organizar incursões noturnas nas matas que cercavam a cidade. Armados com espingardas e tochas, a esperança era encontrar e eliminar a criatura responsável por tamanhos horrores. Mas apesar de nossos esforços vigorosos, esses moradores valentes não tinham sucesso em capturar ou destruir aquela criatura, que todos acreditavam ser um lobisomem. A cada lua cheia, o ciclo de ataques continuava, deixando um rastro de desolação e perda. A cidade inteira estava em um estado de paranoia crescente. Rumores e especulações sobre a identidade do lobisomem passaram a se espalhar. E com tantos comentários que surgiam, alguns acreditavam que a criatura poderia ser um recém-forasteiro que havia chegado à comunidade. Então, por ele ser de fora da cidade, poderia estar buscando vingança por razões desconhecidas. Outras pessoas tinham uma teoria ainda mais sinistra. Muitos argumentavam que o lobisomem poderia ser alguém da própria comunidade. Um cidadão que guardava segredos obscuros. As noites de lua cheia passaram a se tornar sinônimas de apreensão. Com isso, as famílias passaram a se trancar em suas casas, temendo pelo pior. Enquanto a carnificina continuava e a cidade estava à beira do colapso, a luta contra o lobisomem persistia e a identidade do predador permanecia envolta em mistério. A pequena cidade do interior de São Paulo, outrora conhecida por sua tranquilidade e também solidariedade, agora enfrentava uma ameaça sombria que testaria a coragem e a determinação de seus habitantes. A batalha contra o lobisomem foi uma luta pela sobrevivência e pela preservação de uma comunidade que se recusava a ser dominada pelo medo. E até os dias atuais ninguém sabe contar se a criatura foi morta ou ainda habita aquela região. A única coisa que eu posso dizer é que muitas foram as perdas, sejam elas de animais que eram arrastados para dentro da mata fechada, ou até mesmo de homens que foram atrás da criatura e acabaram por não retornar de sua caçada. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Há muitos anos atrás, às margens de um rio bastante sinuoso, foi erguida uma antiga ponte de madeira. E esta mesma, depois de alguns anos, passou a ser conhecida como a Ponte das Almas, devido a uma grande quantidade de cruzes de madeira que existe ao seu redor. Esta ponte sempre teve o seu lado sombrio, e era envolta em muitos mistérios e lendas. Ao longo dos anos, algumas pessoas que passavam e cruzavam esta ponte relataram que passaram por apuros ao cruzar. Eram ditas histórias sombrias que assombravam a imaginação dos moradores locais. No entanto, uma história se destacou entre todas as outras e acabou se tornando uma das lendas mais fortes da região onde a ponte foi construída. Muitos a chamam até os dias atuais de o lobisomem da Ponte das Almas. Tudo indica que esta ponte
Era o único caminho para os pescadores que viviam num pequeno vilarejo nas proximidades. E frequentemente eles a cruzavam para acessar os melhores pontos de pesca do rio. No entanto, quando a noite caía e a lua cheia brilhava no céu, os pescadores pensavam duas vezes antes de se aventurar sobre a ponte, ou passar a madrugada pescando próximo a ela, pois os relatos sobre os avistamentos de um ser demoníaco e completamente negro passou a ganhar força pelos pescadores que a viam. E muitos acreditavam que este demônio que habitava a ponte era um famigerado lobisomem. Tais avistamentos já vinham sendo relatados há muitas gerações atrás. Boa parte dos moradores da aldeia tinham as suas desconfianças, pois na aldeia existia um homem chamado Daniel. Este homem era conhecido por sua aparência estranha e também por sua reclusão de tudo e todos. Ele possuía os cabelos bastante grisalhos e seus olhos eram de um tom amarelo, e ninguém sabia muito sobre a sua vida, e nem ao menos de onde ele tinha vindo. Rumores diziam que Daniel era um lobisomem e que carregava uma maldição que lhe foi passada de pai para filho. Também era relatado que Daniel possuía poderes misteriosos e era capaz de se transfigurar em uma espécie de lobo durante as noites de lua cheia. E com tantos comentários sobre este homem, os moradores da aldeia evitavam se aproximar dele, pois muitos acreditavam que ele era o próprio demônio que rondava nas proximidades da ponte. Mas, no entanto, ninguém tinha provas concretas de sua transformação. Toda a desconfiança que existia em meio àquele povo deixou de ser apenas uma hipótese, quando em uma noite um grupo de pescadores decidiu passar a noite pescando sobre a Ponte das Almas, ignorando os avisos e também o grande perigo que poderiam estar correndo. Não se importaram com os pedidos que lhe foram feitos e acabaram indo até a Ponte das Almas. Enquanto pescavam em silêncio, o horário vinha se passando muito rápido. A lua cheia também vinha se destacando cada vez mais no céu. Foi então no momento em que se encontravam completamente distraídos que a noite foi cortada por algo que parecia ser gritos em meio à floresta que se estendia ao redor deles. Foi iminente. A felicidade de uma boa pescaria deu lugar ao medo. E ali naquele lugar um pescador colocou a sua fé em prova. Bem baixo era possível escutar a sua reza, mas acabou que não demorou muito para que todos eles vissem uma figura sombria que caminhava em meio à escuridão. Parecia ser uma criatura meio humana, meio lobo, com os olhos puxados para um tom avermelhado. Mesmo caminhando em meio às sombras, era possível notar que tal criatura parecia andar assentada sobre seus calcanhares. E também era possível ouvir o som do que parecia ser suas garras se chocando contra as pedras que existiam pelo caminho. Os pescadores, temendo por suas vidas, correram em meio à mata, mas infelizmente a criatura acabou os alcançando rapidamente. E à medida que tentavam escapar dos ataques investidos pela criatura, um dos pescadores descobriu que portava um medalhão de prata que lhe foi dado por sua avó. Com um movimento raro pescoço,
e o jogou em direção à criatura. O medalhão de prata atingiu o demônio em cheio, fazendo-o recuar e emitir um uivo de dor. A luz da lua revelou o seu rosto transfigurado, e por incrível que pareça, eles constataram que era o rosto de Daniel. Seguido de tal visão, também viram sumir o semblante daquele homem e a criatura retomar a sua forma. Então, somente depois de retomar a sua forma animalesca, ele fugiu da ponte, desaparecendo em meio à escuridão da noite. Os pescadores, ainda trêmulos de medo, escaparam da Ponte das Almas e contaram a história para os moradores da aldeia. O medalhão de prata que os salvou de serem mortos naquela mesma noite acabou se tornando um amuleto de proteção. Ninguém mais ousou passar a noite sobre aquele lugar. A lenda do lobisomem da Ponte das Almas perdurou pelas gerações, lembrando a todos que há inúmeros mistérios sombrios que espreitam nas sombras da noite. E embora a verdade por trás da lenda permaneça um mistério, ninguém se atreveu a desafiar a escuridão sobre a lua cheia naquele lugar. Cordiais uivos a todos. Boa noite.